Pessoal, estamos aqui para a segunda parte da nossa conversa, em que direcionaremos perguntas para o nosso querido professor Luiz Gustavo Santos, que de forma brilhante compartilhou vários conhecimentos acerca do método científico utilizado por Kardec. Eu vou pedir nesse momento que o pessoal use o recurso ali de levantar a mãozinha, para a gente poder apenas cadenciar o fluxo de perguntas e a ordem dessas perguntas, tá? E a gente vai controlando, eu vou chamando aqui pela ordem, e aí assim que as perguntas específicas sobre o tema, em que a gente pede para que seja um pouquinho mais objetivo ali, não ficar com as premissas de 5, 6 minutos, mas que a gente consiga direcionar e facilitar aí as respostas para o professor Luiz Gustavo. Na sequência, depois dessas perguntas direcionadas especificamente para o tema, aí a gente abre para o livre debate, e aí o limite para os nossos questionamentos é pura e simplesmente a nossa capacidade mental. Quem levantou a mão correndo aí primeiro foi o André, nosso dileto amigo André. Fica à vontade, André, para direcionar a sua pergunta. Show de bola. Primeiramente, parabéns aí, viu, Luiz? Excelente apresentação. Bom, no final, você acabou falando um pouco aqui do que eu vou perguntar. Eu tenho, a princípio, duas perguntas. Vou fazer uma primeiro e a outra eu faço numa segunda oportunidade, depois que a fila andar. Mas mesmo você tendo falado, né, sobre isso, eu vou fazer a pergunta mesmo assim, né? A contribuição do espiritismo, né, para o desenvolvimento da ciência, né? Porque o Kardec, como você bem demonstrou, né, ele parece que ele fez uma opção, né, de construir o conhecimento apesar de, né, apesar da academia, apesar do que das críticas, das dificuldades que poderiam surgir, né, a partir de quem professava ciência naquele momento, né, ainda assim ele segue continuar, né, com a construção do conhecimento. Na sua visão, qual que é a contribuição do espiritismo para o desenvolvimento tanto da ciência quanto da filosofia, né? Da moral, eu acho que a gente já percebe isso muito claro, mas acho que principalmente, né, da ciência e da filosofia, né, tendo em vista que hoje, quando a gente olha, né, para a ciência, acho que isso é um pouco mais claro, né, especialmente para mim, que sou da ciência da informação, né, eu vejo que existe um novo paradigma científico surgindo, né, que é chamado pós-moderno, né, que já propõe lidar com essa complexidade humana, né, de quando o objeto de pesquisa é um sujeito, né, uma pessoa, né, a consciência. Então já está começando a surgir, né, um pensamento de ciência que abrange, né, que é mais aberto, né, que abrange a complexidade, e a gente está vendo muita pesquisa surgir a respeito de espírito, né, inclusive dentro das universidades. A gente tem o exemplo lá de Juiz de Fora, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, assim, na sua opinião, qual que é a contribuição, né, do espiritismo para esse desenvolvimento posterior da ciência, da filosofia, haja vista que muitos dos pesquisadores que estão à frente dessas pesquisas, né, eles tiveram o primeiro contato justamente a partir do espiritismo. Eu não sei se é assim, né, fora do Brasil, mas aqui em que isso se enraizou como religião, né, muito forte, né, aqui, pelo menos, influenciou bastante os pesquisadores, né, eu tenho visto que influencia bastante quem busca essa linha, né, então, na sua opinião, qual que é essa contribuição para esse desenvolvimento? Certo. Então, vamos lá. O desenvolvimento da ciência, o Kardec, na verdade, ele não é bem que ele
não quisesse ir ao largo dos acadêmicos, passar adiante como se não se importasse, né? Na verdade, a comunidade científica é sempre importante para validar o conhecimento de qualquer pesquisador, mas o fato é que quando uma ciência nasce, a comunidade é muito reduzida. Quem era a comunidade científica de Kardec no tempo? A ciência espírita dele. Eram os assinantes da revista espírita. Não tinha muito mais do que isso. Depois foram surgir os outros espiritualistas lá na Inglaterra, né, com Crookes e tal, que fizeram experiências mais detidas. Leon Denis vai citar vários deles, Gabriel Delany, mas isso é depois. Então, o Kardec lidava ainda, ele estava numa fase bastante incipiente da coisa, mas ele tinha delimitação muito clara das ciências e seus métodos conforme seus objetos. Então, cada método científico é modelado para um objeto. Não dá para você ter o método de uma ciência julgando o da outra. É isso que ele reclamava, né? Vai ter lá o químico falando que nós estamos errados. Por quê? Porque ele abre o laboratório dele e não vê o espírito. O médico também abre o cadáver e não vê a alma. Então, não existe o espírito. Mas não é assim que funciona. O nosso método foi feito para lidar com o espírito deles, não. Então, primeira coisa é isso, né? Ele tinha que continuar o seu método e a comunidade científica dele estava se formando, na verdade. Agora, a contribuição do espiritismo para as ciências, ele mesmo já antevia algumas. As ciências dialogam entre si. Então, a biologia se vale dos conhecimentos da química, da física, então, e vice-versa. Então, todas as ciências trocam entre si seus conhecimentos para compor uma visão mais geral e ampla do ser humano. O espiritismo poderia trazer, a partir das suas conclusões, contribuições, por exemplo, para a medicina, diz o Kardec, a partir de alguns tipos de médiums que pudessem auxiliar na identificação de doenças, que tivesse informação para isso, ou na psicologia, para entender como é que funcionam certos transtornos mentais que a psicologia apenas materialista não consegue tratar porque ignora a realidade do espírito, do extrafísico, ignora a obsessão, por exemplo, ignora a mediunidade, por exemplo. Pode colaborar também auxiliando a lançar hipóteses novas de pesquisa para as outras ciências. Exemplo, quando o espiritismo traz como princípio filosófico a pluralidade dos mundos habitados, isso pode servir como uma hipótese para a astronomia, para a pesquisa. Quando ele traz a hipótese da evolução também dos reinos da natureza, ele está trazendo uma contribuição para a pesquisa biológica. É algo que Alfred Russel Wallace, por exemplo, procurava fazer, associando a alma à evolução, né? Então, você tem possibilidades de olhares entre as ciências para se inspirar naquilo que o espiritismo está trazendo, tanto em novos tratamentos quanto em novas hipóteses para avançar o conhecimento. Filosoficamente, aí acredito que a coisa vai bem mais longe, porque o espiritismo vai trazer consequências de comportamento, tanto individual na vida, você, uma vez constatada, cientificamente, né, a existência da vida após a morte, do seu espírito, o que isso vai implicar depois, conforme seu comportamento aqui, você vai acabar levando em conta suas ações aqui na Terra, pensando no que isso vai repercutir depois, né? Isso
com certeza trará, então, uma reflexão moral, reflexão ética, que é filosófica. E isso também contribuirá na questão social, social e política, porque nós vamos entender que há leis que regem através dessas comunicações, leis que regem o progresso desses espíritos e que vão mostrar qual é o caminho adequado para o sentido para a vivência em sociedade, que vão permitir a gente seguir mais um caminho e desviar de outros caminhos dentro dos rumos da história. Então, eliminar certas instituições que permitem ainda desigualdades, injustiças, etc., e caminhar mais no sentido da harmonia, da igualdade social, do bem-estar, da justiça, etc. Isso está bem consignado na parte filosófica espírita das leis morais. Bom, a metafísica, então, nem se fala, né? A metafísica e a cosmologia acaba bastante enriquecida com as conclusões filosóficas espíritas pela amplidão que nós temos, na vastidão da realidade ampliada para o mundo espírita, que fica agora aberto a partir dos fatos da mediunidade e o universo se tornando uma morada, né, desses espíritos, um espaço inteiro servindo de habitação para espíritos. Então, é uma visão cosmológica bastante modificada. Acho que eu consegui, né, trazer aí, contemplar a parte filosófica e moral. Com certeza. Show de bola. Perfeito. Rítalo Santiago, fica à vontade para fazer a sua pergunta sobre o tema. São apenas duas perguntas que eu acho importante, assim, que eu achei interessante, porque o Kardec, ele, diferentemente da metapsíquica e da parapsicologia e da própria psicologia que estuda fenômenos anômalos, sempre está mudando, né? Metapsíquica, depois veio parapsicologia, agora psicologia que estuda fenômenos anômalos. Pois muitas vezes eles dão prioridades aos fenômenos físicos, principalmente a metapsíquica e a parapsicologia. E Kardec ampliou a compreensão da mediunidade para fenômenos inteligentes, né? Fenômenos que, através das mensagens, né? Então, ao priorizar os fenômenos inteligentes em vez dos fenômenos físicos, como fizeram essas, tanto a metapsíquica quanto a parapsicologia, Kardec ampliou a compreensão da mediunidade ou reduziu a possibilidade de verificação experimental? Essa é a pergunta. Será que ele, a partir desse momento que ele tomou essa posição, ele ampliou a compreensão ou reduziu a possibilidade de verificação experimental? A segunda pergunta é: a dificuldade de reproduzir um fenômeno, né, como a ciência quer, invalida a sua existência ou apenas limita a sua investigação científica? E no caso da mediunidade, né, inteligente, né, não física, e no caso da mediunidade geral, né, seja física, seja, ignorar o grau de ostensividade do médium compromete a validade das pesquisas sobre o fenômeno, porque eu vejo muito pesquisadores pegando qualquer um que fala que é médio, que tem um monte de gente querendo ser médio. E médio para Kardec é o ostensivo, né? Senão não vale a pena, né? Vai ser apenas um influenciador, como todo mundo recebe influência dos espíritos. Então, a segunda pergunta é essa. Ignorar o grau de ostensividade do médium compromete a validade das pesquisas sobre o fenômeno, né? É só isso que eu ia perguntar. Certo. Muito bem, então, Rítalo, obrigado pela questão. Vamos lá. Pois é, a metapsíquica para a psicologia realmente focaram mais nos fenômenos físicos, na investigação fenomênica, na verificação, portanto, da existência
do fato e no registro do fato. Pronto. Não se compromete tanto ontologicamente com a existência da causa por trás do fato. Embora certos desenvolvimentos posteriores, já com o próprio Richer e o Crookes no fim da vida, já estivesse até avançando aí para a afirmação do espírito. Mas não com a mesma centralidade, tá? E o mesmo rigor que Kardec fez. Tá? É muito tímido ainda diante da amplitude do trabalho de Kardec. Kardec realmente focava mais no fenômeno inteligente. Agora, como você perguntou, se o trabalho de Kardec ampliou a compreensão ou se reduziu a possibilidade de verificação empírica, não reduziu. Por quê? Porque pela explicação que eu dei, todo o passo 1, tá? A parte 1 experimental, ela é praticamente a mesma do método inteiro do Crookes. Apenas com a diferença de que o Crookes ele tinha a preocupação de trazer a máxima precisão e exatidão na captação, tá, dos fatos daquele fenômeno. Ou seja, se pudesse fotografar, se pudesse medir milimetricamente, se pudesse medir com miligramas o peso modificado, tá? Fazer as curvas da força no dinamômetro. Então, esses detalhes, essa tecnicidade quantificável, a quantificação, o Crookes se preocupava mais em fazer. Agora, se a preocupação era eliminar fraudes e constatar fenômeno, isso os dois faziam, tanto Kardec quanto o Crookes. Tá? O que o Crookes queria era mais detalhamento do fato, enquanto Kardec se preocupava mais com o aprofundamento inteligente dos fatos. Então, eu não diria que reduziu, não. Ele ampliou, sim, a compreensão. Na sua segunda questão, não sei se eu compreendi bem, mas se ignorar o grau de ostensividade do médium compromete a pesquisa, né? Ou impossibilita a investigação. Olha, o Kardec, ele tem momentos em que ele fala que todos são médiums, em algum grau. Tem momentos que ele fala que o médium é aquele que tem determinada faculdade. Por quê? Porque ele utiliza a palavra médium no sentido lato e no sentido estrito. No sentido lato, todos nós, enquanto espíritos, temos uma relação com os outros, tá? Vamos dizer, metafisicamente. Nós temos uma influência espiritual, a mediunidade de inspiração pode acontecer. Ela não é ostensiva. Agora, quando se trata da mediunidade a ser investigada, aí, com certeza, o grau é importante. Aí você tem que saber. Por quê? Porque aí vai entrar no método, como eu mostrei aí, um dos passos do método é identificar o tipo de mediunidade. Se você não tem o grau de ostensividade, você não consegue identificar o tipo. Então, para você identificar qual é o tipo de mediunidade, tem que ser uma mediunidade ostensiva. Por isso que a mediunidade tem que ser ostensiva para que a pesquisa possa ser feita. Né? E quanto mais ostensivo, mais bem feito. Eu diria que ela será. A mediunidade, inclusive, o Kardec acreditava, né, e explicava que ela pode ser desenvolvida. Né? Ele solicitava no Livro dos Médiuns que as pessoas fizessem reuniões para desenvolver a mediunidade, educar a mediunidade, né, para que ela pudesse trazer resultados cada vez melhores, mais precisos, mais nítidos, justamente para quê? Para melhorar a investigação. Então, eu diria isso, Rita. Muito bem. Obrigado pela explicação, professor. Obrigado, Rítolo, pela pergunta. Nosso amigo Alexandre, fica à vontade, a palavra é sua. Olá, bom, primeiro, parabéns pela apresentação, acho que foi bem
detalhada, bem didática, bem legal. A minha questão é assim, metodologia, o método de Kardec, deu para ver que é bem rigoroso, é bem detalhado também, assim, vai nas minúcias. E a questão do conteúdo das informações que eram recebidas. Ficou claro, assim, que existia uma validação científica, por exemplo, um assunto biológico, químico, físico, existia uma validação científica do que estava sendo passado. A gente sabe que a ciência evolui com o tempo, e no período que ele estava, a ciência não era tão evoluída e ainda não é. A gente sabe que tem muito a ter a evolução na ciência ainda. O quanto você acredita que possa ter sido perdido como conteúdo real na época, conteúdo válido, com a premissa de que, pela ciência da época, aquilo poderia ser um absurdo muito grande, ou não ser uma coisa viável, e esse conteúdo pode ter ficado para trás e ter atrasado alguma coisa de informação. Puxa, Alexandre, essa é uma pergunta boa para a gente refletir mesmo. Com certeza, os conteúdos, quando se diz lá, né, no método que eles deveriam ser validados cientificamente, é sempre com a ciência vigente no tempo, né? Ele, afinal, o que ele podia fazer? A física da época dele, a mais avançada, era newtoniana. O mesmerismo estava em voga ainda, né? Então tinha muita coisa que a gente não avançou, não conhecia a relatividade, não conhecia a física quântica. Não tinha nem elétron no livro do Kardec. Então é difícil a gente medir realmente o quanto foi prejudicado. Mas eu diria o seguinte, que dentro do campo específico, tá, da ciência espírita, não foi muito. Por quê? Porque a ciência espírita, ela caminha com as próprias pernas. Ela tem o seu próprio método. Ela está focando naquela identificação ali do objeto espírito. O que é que a gente poderia perder? Poderia perder aquilo que os espíritos estão refletindo acerca do mundo, acerca da realidade, acerca do cosmos, né? Ou seja, perdas filosóficas, ou talvez em hipóteses científicas que eles poderiam trazer e que a gente poderia, hoje, validar, mas que Kardec não poderia. Vou dar um exemplo. Kardec recebesse lá na época uma informação de que Júpiter tinha 69 satélites. Ele ia jogar fora, porque só se conheciam 4. Informação inválida, né? Mas hoje válida. Então, assim, mas também pode ser que descobramos outro amanhã. E aí hoje já ficaria inválido de novo, né? Porque a ciência caminha, como você bem colocou, constantemente, ela avança. Então, sobre isso aí cairia, acho que na pergunta do André, nas contribuições para as outras ciências e para a filosofia, eu acho que poderia ter um comprometimento maior, mas não na própria ciência espírita, no objeto dela. Eu acho que o Kardec conseguiu separar bem, né, os objetos e o método de estudo. Acho que eu responderia por aí. Obrigado, Alexandre. Bom, professor, tenho 18 perguntas aqui, não, brincadeira, tenho umas 4 aqui, mas vou priorizar uma pegando um gancho em cima do que tanto o nosso amigo André quanto o nosso amigo Alexandre frisaram aí. A ciência é construída em grande parte de expectativas. Mendel, quando entendeu a lógica lá do cruzamento de ervilhas e estabeleceu bases para a genética, não tinha microscópio, não tinha nada, grande parte disso inicialmente era na fé, e num segundo momento na prática do exercício do cruzamento das ervilhas. Não foi nem muito diferente com Rosalind, por exemplo. Ela tira a foto 51
e até se discute muito, né, pela falta de créditos em relação a ela, mas muito posteriormente depois, aliás, muito não, desculpa, algum tempo depois, é que vem a ideia do modelo helicoidal do DNA. Então, a ciência tem a questão dessa fé, desse imaginário, e aí vai se construindo com o passar do tempo. A minha pergunta, ela é objetiva no sentido das ciências. Para mim é claro, inclusive se você conversar com muitos neurocientistas, eles mesmos vão dizer que neurociência não é sobre espírito, neurociência é sobre o funcionamento do cérebro, né? E que a metodologia de investigação é para entender melhor o cérebro, as regiões que estão sendo ativadas em determinadas situações. Minha pergunta é a seguinte: o quanto falta, no seu ponto de vista, inclusive do ponto de vista da filosofia, da ciência, aplicado ao seu entendimento, o quanto falta de boa vontade, o quanto falta de interesse, o quanto falta de não reducionismo dos métodos das ciências físico, químico, biológicas, de poderem melhorar o seu modelo, de poder avançar, ou não de forma qualificativa, mas alterar algo no seu modelo, aí não é falar de melhor ou pior, mas alterar o seu modelo para poder avançar no entendimento do espírito. Então, ok, hoje o método delas é bem limitado à questão da matéria, mas o quanto falta de boa vontade dessas ciências para poder interpretar essa realidade um pouco além do seu próprio modelo de investigação. Maravilha. Luiz, olha só, essa pergunta também vai acabar entrando, eu diria, na postura, né? Na postura dos cientistas, né? Que Kardec já, na época, criticava bastante. Kardec é bem claro, né? Na introdução do Livro dos Espíritos, que o espiritismo não é da alçada das outras ciências. Então, ele não esperava o veredito das outras, ele realmente não... Porque ele já imaginava que elas não chegariam a dar aval nenhum. Nem que precisava contar com isso. Hoje, às vezes, a gente fica festejando, né? Olha, o cientista falou do espírito, que legal. O Kardec falaria, é crença dele, porque a ciência dele não fala. Né? Ele tinha essa noção muito clara. Mas, realmente, por mais que as ciências em si, no seu objeto próprio, não tenham um método para chegar no espírito, com certeza, nas interseções entre as ciências, elas poderiam sim dialogar com o espiritismo. E aí é que eu acho o problema complicado. Por quê? Nós poderíamos ter uma psicologia que encampasse o fato da mediunidade, que entendesse que nem sempre a pessoa que é médium é um esquizofrênico, por exemplo. Né? O obsidiado está com transtorno psicológico apenas. Né? Então, era preciso que esse diálogo pudesse acontecer. Eu acho que teríamos vantagens aí, principalmente no campo da saúde, eu entendo. Por que não acontece? Mesmo o caso na época que o Crookes fazia suas pesquisas, uma certa pedância, uma arrogância do meio científico. Cada ciência, eu não vou nem colocar ciência, mas os cientistas, dentro das suas ciências, acabam supervalorizando o método da sua própria ciência como se fosse o único. E entendendo que o que não segue o método da sua ciência, nem ciência é. Acontece isso. Kardec se debatia muito com pessoas da física na época, que falavam, se não dá para fazer no laboratório, então não serve, não é ciência, não é nada. Ou com a medicina da época dele também. Quando, na verdade, o que estava em jogo? A falta de compreensão da
pluralidade metodológica, que hoje a filosofia da ciência já trabalha muito melhor a pluralidade metodológica. Hoje se entende claramente que a pluralidade metodológica é um fato não só entre as ciências, mas dentro das próprias ciências. As próprias ciências têm métodos diferentes para estudar. Caso, por exemplo, a biologia, né? A zoologia estuda os animais, ela estuda tanto o animal anatomicamente, quando ela estuda também o comportamento animal na natureza, que é quase uma sociologia animal ali, que é um trabalho de campo, de observação, de passagem. Ela capta o fato que não é repetível. Já no laboratório é. Então ela tem uma pluralidade metodológica dentro da própria ciência. Essa é uma abertura que mais modernamente a filosofia da ciência está propondo, mas nem todos os cientistas ainda têm isso como uma prática e como uma virtude ainda adquirida. Né? Fora também não sei se seria o caso, mas uma questão de financiamento também de pesquisas acadêmicas no espírito acaba lançando ao espiritismo uma pecha de não científico, de pseudociência ou qualquer coisa que o valha, o que faz com que os cientistas, né, das outras áreas desvalorizem e não façam a interseção devida. Então, eu colocaria algumas razões assim, né? Tanto a percepção equivocada da falta de pluralidade metodológica, quanto a própria desvalorização social ou estatal, ou o que for, do espiritismo no nosso meio acadêmico. Nós poderíamos pensar em outras causas também. O ser humano busca bastante aceitação, né? Se isso causa algum tipo de incômodo, né? Com certeza as pessoas repensarão o fato de não gozar da boa opinião de parte da comunidade, né? Professor Miguel, fica à vontade para suas perguntas e colocações. Olá, boa noite. Eu vou tentar ser bem breve, né? E quero aqui agradecer a oportunidade de estar presente com vocês. A temática é excelente, a abordagem do professor Luiz também. E a gente que faz um esforço de tentar acompanhar os estudos da sociedade kardecista, a gente já conhece, já tem conhecimento assim, da clareza de pensamento e síntese do professor Luiz. E eu me recordo aqui de alguns momentos em que eu estive presente aos encontros da sociedade. Vou até pedir para os colegas, viu? Pode cortar isso aí, que eu moro aqui perto do aeroporto. Aí eu não sei se vocês ouviram aí. Não ouvimos, eu acredito. Ah, pois pronto. Mas vai sair no corte também. Então, e a gente que participa e tem tentado acompanhar os estudos da sociedade kardecista, a gente lembra aqui de alguns momentos assim que são preciosos, né, de entendimento da ciência espírita, né, com o professor Luiz, né, a abordagem dele muito clara, e notadamente no que se refere às manifestações mediúnicas, essa correlação com os espíritos e a interação deles com o nosso mundo, né. Então, sempre muito, muito proveitoso. Mas a minha pergunta, ela é muito específica em relação ao método que Kardec usou no estudo da fenomenologia, né, mediúnica dos espíritos. É uma coisa que eu ainda não consigo digerir, eu não consigo aceitar o fato dessa quantidade de mensagens que Kardec teria tido contato, né, e a maneira como ele escreve, ao dizer que mais de 3.000 centros, mais de 3.000 mensagens, eu não sei.
E eu fico pensando, num período, numa época em que a gente não tinha facilidade de comunicação que a gente tem hoje, acesso, né? Tudo era à distância, né? Da maneira que era, né? Através de cartas e tudo. E eu fico sempre com o pé atrás em relação a como foi que Kardec conseguiu fazer toda essa seleção e análise de mensagens, se ele estava, eu diria, sozinho, né? Existem algumas comunicações recentes, de cartas também, que revelam que ele parece ter sido assessorado por a sua esposa, né? Que tinha também tempo assim para estar lendo aquelas cartas e tudo. Mas assim, para mim eu vejo assim que é humanamente impossível um ser humano conseguir fazer esse tipo de análise. E outra, com relação a, a essa forma que ele fez de classificação, aí a minha pergunta é em relação a isso, professor Luiz. O que é realmente, o que é que realmente surgiu dessa análise de Kardec e daquilo que foi somente uma extrapolação dele, né? Pelo fato de ele leu uma carta aqui, leu outra ali, leu outra e tal, e fez aquela síntese e tudo, e aí ele extrapolou, não vou poder ler todas as outras, mas eu vou extrapolar e deduzir, né, um princípio a partir disso aqui, mas sem ter, sei lá, de repente ter acesso a tudo, né? Então eu sempre me questiono em relação a isso, né? Quer dizer, aquilo que realmente veio dessa análise, dessa síntese de Kardec, daquilo que foi só uma extrapolação, pelo fato dele não ter conseguido, né, até por questões materiais mesmo, físicas, né, teve momentos em que ele ficou doente, né, teve a condição física dele não ficou lá aquelas coisas, né, diante daquilo que ele estava, naquele esforço dele, né, de trazer, de sintetizar, né, de codificar a doutrina espírita, que aí esse é o termo que se usa, né? E isso seria primeiro questionamento, né? E outro em relação ao horizonte cultural da época em que ele viveu, né? O contexto, né? E eu estive lendo um autor espírita recente, que ele é sociólogo, né? E aí, já nos primeiros capítulos, ele vai falar exatamente disso, né? E aí eu fico também me questionando em relação a essa universalidade, né, dessas ideias, né, do controle, justamente em razão dessa limitação, né? E aí eu vou citar esse autor, ele tem aqui um parágrafo que eu destaquei, né, e que queria trazer isso para a gente refletir, né? Ele escreveu assim, no capítulo 4º, né, esse é o capítulo 4º da obra. Se em alguns momentos Kardec chega a considerar alguns elementos da sabedoria oriental, né, como a reencarnação, né, que ela tem a sua fonte, né, hindu, né, e a história da criação chinesa, não há como negar que todos os autores espirituais presentes na obra de Kardec integram a tradição filosófica ocidental, iniciada na Grécia Antiga, passando por Roma e chegando até a Inglaterra. Nenhum dos espíritos autores é oriundo das tradições milenares da Índia ou da China, do Japão, do Tibete. Ou pelo menos até onde eu pude observar, a gente não tem comunicações de espíritos que assinam com nomes, né, orientais ou de alguma daquela região. Nem mesmo espíritos sábios como Lao Tse, Confúcio ou Buda. Quer dizer, a gente tem comunicações, né, de espíritos que pertencem ao catolicismo, né? Integram o séquito dos autores espirituais que se fizeram presentes nos textos fundamentais do Espiritismo, muito embora muitas das suas ideias estivessem presentes na nova doutrina que ele apresenta. Então, quer dizer, até que ponto a gente pode considerar, né, esse controle universal, né, nesse sentido. Então, são essas duas reflexões aí. Maravilha.
Maravilha, Miguel. Obrigado pela pergunta, pela participação. Bom, vamos colocar então primeiro sobre o que seguiu de Kardec mesmo, o que poderia ser extrapolação dele. Olha, pelo que eu investigo do Kardec, eu estou temeroso em dizer que ele deu passos sem sem a devida confirmação. Que veja, o Kardec, ele chega a alterar, em alguns momentos, alguns pontos de vista. A gente já viu isso a respeito da possessão, né, que é um caso conhecido, que ele primeiro admite, depois volta atrás, depois readmite no final. Isso por quê? Por causa das comunicações que vão chegando e vão trazendo uma nova média de controle ali, e isso faz parte do método dele. A questão da quantidade de trabalho, quando eu coloquei ali, né, aquele gráfico, 3.600, é uma quantidade que ele tinha em 1863, que nós entendemos que é já um conteúdo total da época, porque ele começou com 50 cadernos, né, que foram entregues a ele já por médiuns que acumularam aquilo. Então ele foi ao longo do tempo juntando essa quantidade. Aquilo não era por mês, não era por semana, não era por ano. Foi ao longo do acúmulo do trabalho dele, ele foi juntando aquilo. É claro que ele recebia, ele fala que recebia de perto de 1.000 centros espíritas. Agora, a triagem também era bastante, a meu ver, simplificada. Por quê? Porque uma boa parte do conteúdo ou era repetido, você bate o olho e já vê que está falando uma coisa que a gente já sabe, que já falou ali na outra, ou era mal, era rejeitado na hora, então ele já bate o olho, já tira. A esposa dele, sim, certamente ajudava, então isso já diminuiu o trabalho, não precisamos dizer pela metade, mas uma grande parte. Eu diria que era um trabalho hercúleo, mas não diria que fosse sobre-humano. Eu acho que ele era bastante circunspecto, bastante sério, para não avançar alguma coisa sem o devido cuidado. Ele estava estabelecendo uma nova ciência, inclusive tem uma passagem em que ele fala, eu tenho inclusive ela aberta aqui, ele diz o seguinte, olha, sobre isso. Apliquei essa nova ciência, isso está nas Obras Póstumas, parte 2, minha primeira iniciação do Espiritismo. Apliquei essa nova ciência como fizera até então o método da experimentação, jamais ocasionei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e encadeamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. E, mais, ele complementa, compreendi desde logo a seriedade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave de problema tão obscuro e tão controverso do passado e futuro da humanidade. Era, numa palavra, toda uma revolução nas ideias e crenças. Seria preciso, pois, agir com circunspecção e não levianamente. Ser positivo e não idealista, para não se deixar iludir. Então, Kardec tinha, sim, uma exigência. Ele sabia que a exigência seria extrema sobre o trabalho que ele estava ali realizando, porque tinha consequências filosóficas e morais, humanitárias, inclusive, né, no trabalho. Então, eu acredito no cuidado dele. O que a gente vê que é dele nas obras? Os exemplos pedagógicos. Porque o espírito traz uma informação. Ele, o professor, ele, o pedagogo, traz analogias, traz explicações para aquilo que os espíritos falam, para facilitar o entendimento. Autor de livro didático faz isso, né? Facilita um pouco o entendimento. Então ele coloca aquelas analogias, aquelas facilitações, né, para tentar ajudar o leitor, principalmente o leitor leigo. Isso é dele, isso é da profissão dele, né? Mas isso também não avança nada sem respaldo nos fatos, eu diria. Quanto ao horizonte cultural, a universalidade que você colocou,
em xeque, com uma excelente razão, eu diria o seguinte, que a universalidade do ensino dos espíritos, o controle universal, independe da assinatura. Poderia não ter assinatura. Poderia não ter identidade. Né? Isso é o que Kardec deixa bem claro. A identidade dos espíritos, a identificação deles, ela é, inclusive, alguma coisa supérflua, desnecessária. Porque o que importa é o conteúdo. Ele está analisando o quê? O fundo das mensagens. O fundo. Tá? Então, para fins de método, não importa a identidade do espírito. Ele vai usar a identidade do espírito quando? Quando ele tem a possibilidade de confrontar o que o espírito fala com algum fato que o espírito está relatando. E aí ele vai poder ver, esse espírito está mentindo ou não está. Aí sim, dá para... eu sou fulano, vivi em tal casa, tem documento tal lá, que ninguém viu ainda, vai lá, verifique. Aí sim, a identidade serve. Mas para fins de controle, não. Mas ele coloca, então, por quê? Aí é outra questão. Aí tem a ver com uma pragmática, isso é uma visão que algo que eu sempre entendo que Kardec fez, tá? Uma pragmática para dialogar com o seu público. Kardec está falando com uma sociedade católica e protestante na França. Então, ele vai privilegiar realmente mensagens que tenham um apelo maior para o público com um linguajar acessível. Então, se o espírito está falando em termos de Deus, de bem, de caridade, em termos que o público católico e protestante está mais familiarizado, isso aí certamente entraria na obra para uma pragmática mesmo, né, com fins de divulgação. Fins de divulgação, claramente. E de apelo e de identificação também com o público. Então, as pessoas conheciam a maioria daqueles padres lá que assinavam, o bispo tal, o padre fulano, que está ali assinando. E os santos da tradição também, né, da tradição ocidental. Agora, a doutrina em si, o fundo das mensagens, que é o que está em jogo no método, contradiz o fundo da mensagem oriental? Não. Aí que está o ponto. Tanto que ele coloca artigos na Revista Espírita sobre filosofia oriental, sobre a filosofia de Lao Tse, sobre o Alcorão, sobre os druidas, sobre uma série de culturas que ele tinha ali o acesso ao conteúdo, né, para mostrar, sobre a Índia também, que ele tinha como mostrar a convergência doutrinária. Né? Então ele buscava, assim, mostrar que, apesar daquela linguagem aproximada ao público que ele usava no livro, a cultura por trás ali, o conteúdo, era muito mais universal. Então eu diria por aí, Miguel. Perfeito, professor. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos tanto pelas perguntas feitas quanto pelas respostas. E com essa última pergunta aí do professor Miguel, a gente encerra a segunda parte da nossa conversa, agradecendo aí mais uma vez, né, pelas exposições claras e concisas. E para o pessoal que acompanha a gente na internet, mais uma vez a gente pede, sempre é bom lembrar, a gente sempre lembra o pessoal para que eles não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de compartilhar esses vídeos com seus amigos e familiares para que eles também possam usufruir e perceber de toda a grandeza desse diálogo que a gente vem construindo aí. Então, muito obrigado. A gente encerra aqui a segunda parte.